Hoje é terça-feira, 26 de novembro, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Hoje temos dois temas a tratar, a questão da taxa de câmbio, que por razões óbvias, né? E a questão fiscal, no que se refere à questão fiscal, o desbloqueio dos recursos orçamentários que estava contingenciado até aqui. Em relação ao câmbio, eu gostaria de primeiro fazer uma consideração assim, mais geral, né, de que é claro que todos ficam assim, bastante surpresos, né, e com uma escalada do câmbio que vem ocorrendo recentemente, em particular no dia de hoje. Mas vamos tentar pensar aqui, em primeiro lugar, que fatores podem contribuir para o câmbio estar num nível mais alto ou num nível mais baixo, né? Independente dessa flutuação de mais curto prazo ou curtíssimo prazo. Então, eu queria chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, para alguns fatores estruturais que contribuem para uma cotação do dólar mais alta no presente, como se referiu o ministro Paulo Guedes, do que foi no passado, digamos, em anos passados. Em primeiro lugar, um primeiro fator estrutural é a redução do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, que em 2016, portanto há pouco tempo atrás, era de 14 pontos percentuais e que agora foi reduzido para 3,5 pontos percentuais. Isso aqui eu estou me referindo à taxa básica de juros. Essa forte redução do diferencial de juros, ela tem consequências sobre os fluxos de capitais para a economia, sobre a atratividade de investimentos na economia brasileira. Isso já é visível. Os fluxos de investimento em carteira se tornaram negativos, em particular o fluxo de investimento em títulos, né, se tornou negativo, tanto pela redução da entrada de recursos para aplicar em papéis brasileiros, como também pelo pagamento antecipado de dívida externa por empresas brasileiras, com o intuito de substituir dívida externa por dívida interna, que agora ficou mais barata. Um outro fator, não chega a ser estrutural como o primeiro, mas é um fator que tende a ficar conosco durante bastante tempo, é o aumento do déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. Isso está acontecendo por conta da retomada gradual aqui do nosso crescimento econômico, que está fazendo as importações se elevarem, ao mesmo tempo em que as exportações estão caindo por causa da contração do comércio internacional e da queda dos preços das commodities, né? Então, esse descompasso entre o que está acontecendo aqui dentro e o que está acontecendo lá fora está produzindo uma piora das transações correntes do país. Se o crescimento continuar, esse processo tende a continuar em operação no ano que vem e no próximo. Agora, é fato que existem também fatores estruturais que contribuem para uma cotação mais baixa do dólar, e entre eles eu vou destacar aqui a queda acentuada do risco país, né? Então, se de um lado a diferença de juros caiu, por outro lado diminuiu o risco país, o que torna as aplicações, os investimentos no Brasil também mais atraentes, né? Então, a nossa visão, na verdade, particular nossa, de muitos economistas, é que esses fatores relacionados à rentabilidade, que é os juros mais baixos no Brasil, bem mais baixos no Brasil, tendem a predominar sobre os demais fatores, né? De forma que o nível mais elevado da taxa de câmbio seria justificado. Agora, que nível é esse? Em que ponto nós estamos hoje em relação a taxa de câmbio? É interessante, para esse propósito, a gente fazer uma breve comparação com o nível da taxa de câmbio observado em períodos passados. Para fazer isso, eu fiz aqui uma conta calculando a taxa de câmbio do passado com os preços de hoje, isto é, eu corrigi os valores do passado
retirando a diferença entre a inflação interna e a externa. Em relação aos Estados Unidos, não? Isso, sempre em relação aos Estados Unidos. Estamos falando aqui de taxa de câmbio bilateral entre o real e o dólar. Bom, fazendo essa comparação, quer dizer, recuando aqui por um período de 25 anos, quer dizer, tomando aqui o período do Plano Real, que acabou de completar 25 anos, a gente observa o seguinte, que durante esse quarto de século, nós observamos um período de 20% desse período, ou seja, 4 anos e meio, a taxa de câmbio esteve acima de R$ 4,21, a preços constantes, né? Que era a cotação de ontem, né? E 80% do período ela esteve abaixo desses R$ 4,21 de ontem. Então, a gente pode dizer que por esse critério nós estamos com uma cotação já aparentemente bastante alta, embora não seja as mais altas da nossa história recente, né? A propósito, o pico da taxa de câmbio foi observado num momento de grande risco político, etc., que foi em outubro de 2002. Essa taxa chegou a R$ 7,24 por dólar a preços de hoje. Outra comparação que é importante para a gente entender o que está ocorrendo com a taxa de câmbio na atualidade é com as moedas das outras economias emergentes, ou seja, com economias semelhantes à nossa. Fazendo essa comparação, a gente pode identificar o que a gente chamaria de idiosincrático brasileiro, o que é um fenômeno mais geral de todos os emergentes. Nesse sentido, a depreciação do real nesse ano, até ontem, era de 8,6% e das economias emergentes, excetuando a China, 7,2%. Então, a diferença de 1,5 pontos percentuais, 1,5 pontos percentuais, o que a gente vê assim, que pegando um período como um todo, o Brasil seguiu mais a tendência geral do que, digamos assim, a taxa de câmbio brasileira seguiu mais uma tendência geral do que foi explicada por fatores especificamente brasileiros. Embora, a gente vai comentar já, há momentos em que isso não ocorre. Agora, aproximando mais o foco para o período bem recente, chama atenção o fato de que, do final de outubro para cá, o real se depreciou muito mais que a moeda dos demais emergentes. Até ontem era 5% contra 2%. Hoje aumentou muito isso com esse salto que até agora há pouco estava em R$ 4,26. Né? Como é que se explica esse descolamento? Há vários candidatos à explicação. O primeiro foi a frustração com os resultados do mega leilão dos excedentes da seção onerosa do pré-sal. No dia que isso aconteceu, deu um pequeno salto na taxa de câmbio, que depois... De 4 para 4,09. Isso, e não foi mais praticamente não foi revertido. O segundo ponto, que nos parece muito importante, foram as grandes manifestações de massa que desestabilizaram diversos governos na América Latina, no resto do mundo também, mas o que importa aqui mais para a gente são os casos de muitos países da América Latina, Chile, Colômbia, Bolívia e assim por diante. E o sinal amarelo que isso acendeu em relação à possibilidade de ocorrer o mesmo no Brasil, né? Esse último risco foi percebido pelo mercado como tendo crescido a partir da decisão do STF sobre prisão em segunda instância, né? E o consequente retorno de Lula ao jogo político doméstico, apontando suas baterias contra a política econômica em curso. E defendendo explicitamente. Bom, quanto a esse aspecto da turbulência da América Latina e a indagação se isso chegará ao Brasil ou não, e o impacto que você comentou sobre a decisão do FTS e a soltura do Lula,
A questão aí é que o Lula é um líder, a oposição até aqui diria que estava mais ou menos, estava acéfala, e o Lula é um líder de muito peso e que na saída da cadeia tem mostrado na sua atuação que vai dirigir, como você falou, as baterias contra essa agenda econômica que está em curso no país e, além do que, fez convocações explícitas do povo para reagir a essa política com manifestações como as ocorridas no Chile. Mas o ponto que eu queria, e claro que isso então gera o aumento da percepção de risco em relação à questão da viabilidade, da continuidade da agenda econômica e sua aprovação no Congresso, então gera um ruído em relação a esse tema. Mas o ponto que eu queria destacar, eu acho que só complementando o que o Francisco colocou, é que se por um lado, como ele disse, a desvalorização acumulada do ano do real não é nada muito diferente de outros emergentes, o que sim marca a nossa diferença em relação a outros emergentes é que tem havido uma grande volatilidade do câmbio ao longo do ano. E essa volatilidade, eu diria que está fortemente associada à percepção está fortemente associada a momentos de mais otimismo ou mais pessimismo em relação ao andamento da agenda econômica, em particular do ajuste fiscal estrutural que está em curso. Momentos de mais pessimismo, a gente viveu, por exemplo, no período do Bolsonaro, ali nas turbulências dos primeiros meses de governo, onde havia um certo pessimismo em relação à relação muito conflituosa dele com o Congresso, um certo pessimismo em relação ao andamento da reforma da Previdência, foi um momento exatamente de descolamento do real, da taxa de câmbio em relação a outros emergentes. Agora, no momento recente de outubro, quando a gente viveu o contrário, a conclusão da reforma da Previdência com a sua aprovação em segundo turno no Senado, a gente viu exatamente, a despeito dos juros muito baixos, e até tiveram uma rodada adicional de queda em outubro, o que a gente viveu em outubro foi uma apreciação significativa do real. E agora o risco político que está por trás, que é um dos componentes dessa alta do dólar em novembro, pode ser lido muito como um risco político em relação à continuidade das reformas e e sua viabilidade política no Congresso mais à frente. E como ressaltar que essa continuidade dessas reformas ela é fundamental. Sem isso, o cenário de consolidação de juros baixos e consolidação da retomada do crescimento irá para o espaço, na verdade. Então, nós estamos falando de uma questão decisiva. E esse sinal amarelo do mercado, vamos chamar assim, tem a ver com essa preocupação em relação ao andamento das reformas. Então, só para completar o seguinte, essa volatilidade do câmbio é também um importante fator adicional, além da redução do diferencial de juros, para o fluxo cambial negativo. Porque não nos esqueçamos que para o investidor estrangeiro, quando ele aplica em ativos no Brasil, seja na bolsa, seja em renda fixa, o que importa é a rentabilidade dele em dólar. Ora, uma moeda muito volátil, como foi e tem sido muito volátil em função especificamente da questão da percepção de otimismo ou não em relação às reformas econômicas, essa volatilidade é por si só um fator que alimenta um fluxo cambial negativo. Alimenta o fluxo cambial negativo porque, enfim, os investidores estrangeiros se sentem menos atraídos a investir no país porque tem uma incerteza muito grande sobre o retorno das suas aplicações financeiras. O Caio, sobre essa questão da influência da política e o risco, né, das reformas, sobre a continuidade das reformas, quer dizer, o evento de hoje no mercado, quando o câmbio saiu de 4,21 ontem para até agora há pouco 4,26 ou 4,27, né? Ele tem sido atribuído a duas declarações do Paulo Guedes, mas uma delas, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, com você estava falando aqui, foi aquela declaração dele se referindo ao aumento da polarização e da radicalização política, e que, em meio ao comentário que ele fez sobre isso, ele
de um lado, se referiu às declarações de Lula e de outro referiu a declarações do outro lado do espectro político, aludindo ao fantasma do AI-5. Isso aí gerou imediatamente uma reação muito grande do STF ao Congresso, enfim, uma reação muito negativa por tocar nesse nome, né, maldito, o AI-5, né? E eu tenho impressão, claro que eu estou aqui reagindo ainda no calor dos fatos, depois a gente vai ter mais informações sobre esse evento, né, dessa disparada do dólar de hoje, mas quando você tem esse tipo de reação e de conflito no Congresso, de reação política, etc., tudo isso, obviamente, que cria um clima menos favorável de mais incerteza sobre o encaminhamento das reformas no Congresso. Exatamente. Porque você precisa de uma certa capacidade de organização do Congresso, de estabelecer pautas, de fazer as distintas relações com deputados, senadores, e essa capacidade de coordenação o governo vai perdendo. Exato. Mas vamos agora tratar de algo um pouco mais suave, digamos assim, porque, afinal de contas... Menos controverso. Menos controverso, porque se trata de um desbloqueio. O bloqueio de recursos públicos é sempre muito controverso, mas o que aconteceu foi um desbloqueio total, a Margarida estava aqui sublinhando para mim, total, dos recursos orçamentários que estavam contingenciados. Né? E lá em março desse ano, né, o governo, como faz todos os anos, ele fez um contingenciamento de 34 bilhões de reais no orçamento, isso é comum. E ao longo do ano, normalmente, ele descontingencia. Só que neste ano, dadas as nossas frustrações de receitas, por um crescimento menor do que o esperado, o governo só conseguiu fazer esse descontingenciamento mais recentemente, a partir de setembro. Então, são 34 bilhões de reais que foram totalmente, né, colocados à disposição dos ministérios e à disposição das emendas individuais parlamentares, e isso certamente vai implicar num aumento aí, né, um estímulo adicional à demanda que a gente tem na economia. Fora isso, então, quais são os grandes números que decorreram dessa última avaliação bimestral do orçamento? Os gastos primários do governo central deverão aumentar em torno de quase 8%, incluindo aí a transferência que a União fez a estados e municípios no valor de 11 bilhões de reais, decorrente da cessão onerosa. Né? Como vocês sabem, uma parte dos recursos que ingressaram via cessão onerosa foram distribuídos a estados e municípios, isso vale 11 bilhões de reais. O Congresso optou por não incluir esse gasto como sujeito ao teto. Então, esse gasto pode ser transferido para estados e municípios que estão precisando muito desses recursos e certamente isso vai impactar a demanda local, né? São gastos importantes para a economia. Mas então, esse aumento de 8% do gasto primário, a gente pode até estranhar como é que tem um teto do gasto que não permite o aumento do gasto. Na verdade, havia uma folga do ano passado de 119 bilhões de reais ao todo. Então, esse ano o gasto primário poderia crescer 119 bilhões de reais. Então, o governo está utilizando todo esse teto e, com relação a outra meta, que é a meta de resultado primário, também foi possível, né, aumentar aí o gasto por conta do aumento da receita decorrente dessa receita de concessões. Né? Bom, com isso tudo, nós temos aí um déficit primário estimado para esse ano que deve ficar entre 90 e 114 bilhões de reais, bastante inferior à meta de 139 bilhões de reais para o governo central. Eu só queria fazer uma pequena observação, que com essa revisão agora desse novo relatório de avaliação de receita e despesa do governo federal, nós teríamos, então, como a Margarida falou, um crescimento aí da ordem de 8% do gasto público total primário nesse ano, em relação ao ano passado, incluindo nesses 8% esses gastos que não estão contabilizados no teto, mas são transferências para estados e municípios e lá virarão gastos, que é os tais 11 bilhões que a Margarida se referiu. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que aí tem a ver com a nossa discussão sobre atividade econômica no momento e no futuro próximo,
é que esse crescimento de 8%, por conta de uma boa parte do ano ter havido um contingenciamento grande de gastos, esse crescimento de gastos esse ano vai ter afinal uma distribuição no tempo onde ele está se concentrando no final do ano, na verdade. Então, isso significa que uma injeção adicional de demanda por força de um desbloqueio de dinheiro que estava bloqueado e que vai se concentrar no final do ano. É possível até que esses 8% de crescimento real do gasto e esse desbloqueio total dos 34 bi que estavam bloqueados, começaram a ser desbloqueados a partir de setembro e agora se concluiu o desbloqueio, é possível que esses gastos não sejam inteiramente efetivados. Isso a gente não sabe, pode ser que os ministérios tenham dificuldade de gastar, o governo autorizou esses gastos. Agora, pode haver o chamado fenômeno do empossamento e eles ficarem para o ano que vem, isso é uma possibilidade. Agora, o fato concreto é que a gente tem uma concentração de gastos bem significativo, incluindo esses 11 bi que foram para estados e municípios, agora nesse final do ano e provavelmente transbordando um pouco para o início do ano que vem. Então a gente tem uma injeção adicional de demanda, um componente autônomo de demanda importante para reforçar uma recuperação que cada vez está mais evidente que está em curso. Pois é, até agora, até pouco tempo, a gente vinha fazendo a nossa análise dos determinantes da atividade econômica, mostrando que tinham alguns motores, que era basicamente o crédito e o que esse crédito alavanca, que é o consumo das famílias, a construção civil, etc., né? Também ligado aos juros baixos, etc., mas que a gente contava com alguns fatores muito negativos, basicamente dois grandes fatores contracionistas, né? O primeiro é o comércio internacional em contração, agora é dado, quer dizer, o comércio internacional está em contração. E o segundo, então, a demanda externa teria esse impacto negativo. E o segundo, o gasto público também, né? Será, então, que agora, pelo menos temporariamente, por um período curto, esse outro motor pode voltar a funcionar? É um efeito análogo ao FGTS, uma coisa de uma vez só, concentrada no tempo. É um gasto que estava represado e vai ocorrer agora. E assim como o FGTS, a liberação dos 40 bi do FGTS para esse final de ano, ele funciona como um componente autônomo de demanda, que reforça os efeitos de outros componentes autônomos ligados à expansão do crédito, etc, etc. Então a gente tem um conjunto de componentes autônomos de demanda, da demanda agregada, reforçando a recuperação da economia nesse final de ano, provavelmente transbordando um pouco no início do ano que vem. E a questão é saber se isso funciona como um gatilho para pôr em marcha uma... acelerar, né? Não, é para pôr em marcha os mecanismos endógenos. Endógenos, isso, claro. Exatamente. O efeito acelerador, aumentando o investimento, a melhora do mercado de trabalho, criando um ciclo virtuoso. Isso, então, ocupação de capacidade ociosa também. O vigor do crescimento mais à frente vai depender muito desses mecanismos serem postos de realimentação, né? Serem postos em funcionamento. É que a gente em junho, julho, não sabíamos quanto dos 34 bilhões de reais seriam descontingenciados. Agora, eventualmente até seriam mais. Mas agora já sabemos que são esses 34 que devem chegar por distintos canais na demanda agregada. Eventualmente seriam mais, mas havia o risco de ser menos. Os 11 bi transferindo para estados e municípios que correm à margem do teto e vão ser traduzidos em gastos, obviamente. Ok, então ficamos por aqui, até semana que vem.